Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada, porque vibrações elevadas realmente transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Mário Mendes. Vamos falar sobre transformação da saúde, inovações sustentáveis e impacto social. Muito bem-vindo, Mário. Obrigado, Luana, por me receber aqui. O prazer é nosso, ainda mais do que vocês vão ver do que ele vai falar aqui. Mário Mendes é engenheiro, futurologista, residente nos Estados Unidos, foi reconhecido em 2021 pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como um estrangeiro com habilidades extraordinárias. É um grande entusiasta da tecnologia. Ele lidera um projeto global a partir dos Estados Unidos que impacta diretamente a vida de mais de 5 milhões de expatriados, especialmente em questões de saúde, com atendimento na sua língua materna. Ele também fundou a primeira inteligência artificial do planeta, voltada para a saúde, e que até hoje é considerada a maior do mundo em quantidade de perguntas e respostas sobre saúde do Google Assistente. Mário Mendes é um grande viabilizador da filantropia, e é mesmo, a gente vai ver aqui, em questões de saúde, meio ambiente e bem-estar pelo mundo. E eu vou lhe dizer que é um prazer enorme estar aqui com você, conhecer o seu trabalho, e vai ser ainda mais satisfatório fazer que outros conheçam também. Obrigada mais uma vez. Mário, pode falar um pouquinho da sua história de vida, da sua trajetória? Adoro falar, porque inspira, né? Foi uma transpiração para mim, e eu espero que essa transpiração inspire as pessoas. A minha história, ela não é diferente da maioria das pessoas no início, né? Eu nasci na periferia de São Paulo, né? O meu pai sempre trabalhando com ferragens, ora ele trabalhava com serralheria industrial, ora fazia bico. A minha mãe sempre com um papel muito de cuidadora, minha mãe que me alfabetizou, e depois eu já cheguei na escola, né, sabendo ler, e me alfabetizou com uma literatura africana, né? Não sei se foi isso que me fez, desde cedo, ter paixão por África. Eu vou contar um pouquinho, né, da minha vida, da minha passagem por África, mas com certeza influenciou, né? Então a minha história era uma história que se converge com a popularização da internet no Brasil. Eu, filho de um pai curioso, que sempre fez bico, como a maioria de todo mundo, então ele tinha que se virar. Só que meu pai não quis que a gente passasse por isso. E meu pai, embora não tinha condição de pagar os estudos, mas ele sempre muito curioso e sempre muito comunicador, saía pedindo nas escolas de formação bolsas de estudo. E assim foi. Eu fui bolsista uma vida inteira, né? E eu tive o privilégio de receber uma bolsa de estudo de ensino médio em processamento de dados, 1994, 95. Tanto tempo, nem me recordo bem. Tanto tempo. E a internet, o ponto de virada da internet no Brasil, a popularização foi exatamente nessa época. Falando um pouquinho técnico, e é importante, mas as pessoas vão entender. A chegada do Windows 95, onde ele era muito visual, facilitou com que as pessoas tivessem mais familiaridade com o uso da tecnologia. E eu acompanhei esse processo do zero. Aprendi a programar quando o mundo não falava em programação. E foi isso que me possibilitou trabalhar no Hospital Albert Einstein. Você tinha quantos anos? Eu, 14 para 15 anos. Nossa! Começando o meu primeiro ano do ensino técnico, segundo grau técnico. E foi isso que me possibilitou que eu entrasse para ser um estagiário no Hospital Albert Einstein, maior hospital de referência hoje no Brasil, indiscutivelmente, né? A Sociedade Israelita Brasileira, por questões óbvias, né, sempre foi pioneira no estudo, na pesquisa. Os maiores nobres do mundo, obviamente, são da comunidade judaica. E lá eu entrei para ser um estagiário e tive o privilégio também, se é coincidência da vida ou não, de me deparar com a questão africana dentro do hospital da comunidade israelita. Fui trabalhar no departamento de manutenção. Esse nome, engenharia clínica, também nasceu dentro do Einstein,
que hoje, inclusive, é uma formação, uma especialidade de ensino superior. Então, dentro do departamento de manutenção desse hospital, você tinha desde manutenção de ar-condicionado até manutenção de equipamentos assim extremamente precisos, como medicina nuclear, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas que estava acontecendo. E eu sempre muito curioso, uma hora estava dando manutenção em computadores, outra hora estava dando manutenção em centrífuga, outra hora estava programando. E aí uma nova oportunidade me surgiu, que foi o desenvolvimento dos primeiros sistemas de prontuário eletrônico do planeta. Também nasceram dentro do Hospital Albert Einstein. O primeiro sistema de prontuário eletrônico da América Latina. Uma programação extremamente simples hoje, mas que lá no passado, não. E ali eu também fiquei muito bom naquilo. Então, cada coisa que eu ia fazendo, independente da manutenção, se era uma manutenção de um equipamento hidráulico, ou um equipamento de precisão, ou um sistema de programação, eu sempre levei com muita dedicação. E aquilo deu certo, virei referência naquilo. E aí vai chegar a África na minha vida. De novo, que ela começou pelo ensino, pela literatura, que minha mãe me ensinou, me alfabetizou com um livro de temática africana. Aquele momento de abertura, basicamente, de muitas nações africanas, né? Grande parte das nações africanas passaram por conflitos civis e por grande período de independência a partir de 1975. E depois também por guerras civis ao longo desses próximos anos. E Angola estava num momento muito especial, que os tratados de paz no início dos anos 2000 já haviam sido assinados. Então o país estava se preparando para uma abertura de mercado de fato. E para um hospital se preparar para uma abertura de mercado, o que ele precisa fazer, além de ter uma estabilidade econômica e política? Ele precisa ter um hospital de elite para que os estrangeiros e também, obviamente, a elite que estava sendo construída, né, dentro do capitalismo, você cria elite intelectual, né, industrial, né, e muitas vezes a financeira. E esse hospital que estava sendo construído em Angola, Clínica Girassol, é o nome que se dá para o hospital, que tem o mesmo nome da principal plataforma de petróleo de Angola, que é a plataforma de petróleo Girassol, foi construído. E o Einstein, né, alguns profissionais do Einstein, obviamente, criaram uma consultoria, HHCO, que era o nome dessa consultoria, responsável por desenhar os projetos de tecnologia desse hospital. Telemática, basicamente rede de informática e dados, essa parte toda de equipamentos eletromédicos e principalmente essa parte de sistemas. E lá foi o Mário, né? Aí os anos já haviam passado, eu tinha acabado de atingir a maioridade, nunca tinha saído de São Paulo. Ainda novo, nada, ainda novo. Mas não é nem São Paulo, nunca tinha ido nem para o Rio de Janeiro, para lugar nenhum. E eu tive essa experiência de ser convidado para participar desse projeto. E aí entrou a África na minha vida. E aí tudo mudou, mas não mudou a hora que eu cheguei em Angola, mudou já a partir do momento que eu cheguei no aeroporto de Johannesburgo. Hoje a gente fala do hub de Dubai, Catar, Doha, como hub para o mundo, principalmente para o Oriente. Então. Mas naquela época era aquele aeroporto de Johannesburgo, o grande hub de conexão entre o Ocidente e países africanos. E eu cheguei naquele aeroporto, eu vi que o mundo era muito maior do que aquele que a gente tem no Brasil, que está muito longe realmente do resto do mundo. Muito. Então eu via pessoas com turbantes, eu via pessoas com batas, eu via pessoas com todo tipo de vestimenta, todas as cores, todas as etnias. Eu falei, gente do céu, é isso que é o mundo. Então, assim, a visão. E a hora que eu cheguei em Angola, eu tinha muito aquilo na cabeça de que eu falei, vou para um país africano. Até meu pai falou, o que você vai fazer? Eu falei, pai, eu quero ir, é a oportunidade que me tem, eu vou. Se viesse Estados Unidos, eu iria. Se viesse França, eu iria. Veio Angola, eu vou, e é isso aí. Dizendo sim para o mundo, para a vida. Mas a hora que eu cheguei em Angola, um canteiro de obras a céu aberto. Assim, impressionante. Muita gente. E aí você começa a entender por que tem muita gente. Porque em Luanda não teve guerra. A guerra estava, né, para o interior, para a fronteira. Então você tinha um adensamento extremamente grande de pessoas, população extremamente jovem, simpática e com muita vontade de fazer realmente aquele país dar certo. Então a partir desse momento a minha vida se transformou. Então eu cheguei, você vê, para trabalhar dentro de um projeto de hospital, para ser um programador e sair de lá como empresário. Porque chegamos lá, tudo que eu não fiz foi programar uma necessidade que o país tinha de fazer transporte de hemocomponentes, sangue, plasma e diversas outras, que eles falam de suplementos militares, hoje, né, porque um país era altamente militarizado, então dava esse nome para transporte de sangue, plasma e por aí vai.
tinha uma necessidade de fazer coleta, né, de sangue e transporte desse. Já que no início dos anos 2000 também, 30% ou 40% da população, principalmente na África subsaariana, tinha AIDS. Então inviabilizava que ele fizesse uma grande campanha de vacinação. Então ele importava o sangue muito da Europa e bastante dos Estados Unidos também, a um custo de 450, 500 dólares por bolsa, e perdia-se tudo. Nossa. E lá, esse hospital, feito para atender elite, tinha de tudo que você possa imaginar de mais moderno no mundo, no início dos anos 2000. Eu só conhecia frigobar, eu não conhecia adega climatizada. E nesse hospital já tinha adega climatizada para demonstração. E aí é que veio o ponto de virada na minha vida para o empreendedorismo, né? A gente fala hoje de Health Tech. É um nome bonito, mas era uma empresa de saúde que nós criamos no início dos anos 2000, que resolveu grande parte desse problema de transporte de hemocomponentes na África subsaariana. Desmontamos uma adega climatizada, implantamos uma caixa Gelox com bateria de moto, controle termômetro de máximo e mínimo, criamos a primeira caixa para transporte de hemocomponentes com controle de máximo e mínimo. O que quer dizer isso na prática? Olha, a tecnologia transformando. Transformando algo extremamente simples, mas que conseguiria medir quantos graus por hora esse sangue perdia para ter certeza de que ele não coagulou, de que ele não perdeu, que ele poderia ir para um paciente. Que ainda estava viável. Então, países que estão em processo de transformação, sim, especialmente países pobres, eles são o maior berço de inovação que a gente pode ter. Então é um preconceito, às vezes você fala, vou mandar o meu filho para o exterior para estudar no país mais potente, mais inovador do mundo. Nem sempre. Eu fui para o mais pobre, hoje eu moro no país mais rico do mundo, mas eu aprendi com o mais pobre da Terra. Angola no início dos anos 2000, os subsaarianos, né, como um todo. Então essa é a minha relação com a África e o começo da minha vida. O resto tudo foi consequência desse fator crítico de sucesso que eu tive em Angola. Que experiência de vida, e te leva para um lugar de humildade muito grande. Sim, também. Sim. Sim. E Mário, a questão da inteligência artificial, como foi descoberto tudo isso? Como surgiu o seu interesse sobre isso? Mas eu vou pedir um minutinho, só uma licencinha, que a gente vai para um breve intervalo e a gente já está doido para saber muito mais sobre esse tema. A gente volta já. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, conversando com Mário Mendes sobre transformação da saúde, inovações sustentáveis e impacto social. Estávamos falando sobre inteligência artificial. Como surgiu a inteligência artificial? Como você criou a inteligência artificial na África? Começou lá. Eu gosto de usar muito o termo de inteligência humana. Ela passa a ser artificial, mas ela começa pela interação humana. Algoritmos são construídos por gente. Na África, a gente tem acesso a doenças básicas e as pessoas na África morrem pelo básico. Sim. Em grande parte do mundo, não é só uma questão da África, mas em grande parte do mundo não é as doenças que são negligenciadas, são as populações que são negligenciadas. Assola o mundo inteiro mesmo. Então, eu via essa minha experiência de uma África que não teve infraestrutura cabeada, quer dizer, fibra ótica passando pelas cidades, pelas comunidades, fez com que a África fosse direto para o modelo sem fio. Sim. Isso eu já via no início dos anos 2000. O que ainda estava engateando no mundo já era uma realidade na África para viabilizar muitos dos serviços que já eram prestados pelas grandes companhias. Então, a minha cabeça sempre foi muito orientada à tecnologia e a telecomunicações. Então, quando eu via que as pessoas na África morriam pelo básico, me remeteu logo à Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança fez um trabalho extraordinário de redução da mortalidade infantil e da desnutrição com cartilhas. Sim. E o que são as cartilhas? Perguntas e respostas. E o que é a inteligência artificial não generativa? Até mesmo a generativa é feita com base em perguntas e respostas.
uma pergunta bem feita, uma resposta mais adequada. Então, quando a gente passa para olhar perguntas e respostas, a gente vai lembrar um FAQ. Quando você compra um produto, como é que eu uso esse produto? Vai ter uma resposta padronizada. Então, pensei, as pessoas morrem pelo básico. Você vê uma população na África extremamente jovem, extremamente conectada, porque telecomunicações na África, o uso de telefonia celular, não necessariamente de smartphones, Sim. mas principalmente de SMS, era uma rotina na vida do africano há muitos e muitos anos. Às vezes, numa casa, você não tem televisão, mas você tem um celular sendo compartilhado por 4, 5 pessoas, porque é um meio de comunicação. Então, isso ficou muito claro para mim. O que não tem? Uma gráfica. Então, não dá para você imprimir cartilhas numa grande escala. E a população jovem também não gosta de ler, mas gosta de interagir. Então, a partir do momento que você cria uma gamificação para aquilo, você pode começar ali a criar um movimento cultural de adoção da tecnologia ao mesmo tempo que ele vai aprender. Então, eu procurei a pastoral, grande Clóvis, né, que assumiu basicamente a pastoral, pós-falecimento da doutora Zilda Arnes. Falei, Clóvis, eu gostaria de ter este conteúdo, né, dentro, obviamente, do assistente virtual. E é um conteúdo de domínio público. E assim nós fizemos. Digitalizamos grande parte dos conteúdos de perguntas e respostas das cartilhas da pastoral, principalmente aqueles básicos. Como é que você... As pessoas morrem geralmente pelo básico. Uma picada de escorpião não era para matar, mas em muitos países africanos mata. Mata, com certeza. O pré-diagnóstico rápido e preciso da malária é efetivo. Também faz com que você tenha acesso rapidamente ao medicamento. E diversos outros cuidados com a água, desde você lavar um alimento adequadamente. Então, o que nós fizemos? Basicamente, criamos uma inteligência artificial feita baseados em perguntas e respostas básicas que resolviam, de fato, problemas se as respostas fossem extremamente sintéticas e fossem divertidas. Pegamos protocolos complexos de mais de 790 doenças, transformamos isso em protocolos, em fluxos conversacionais extremamente pequenos. Como é que eu identifico uma AIDS? Claro que você precisa de muitos outros fatores, né, de medicina diagnóstica, mas você tem indicadores feitos baseados numa anamnese. Então, tudo isso que nós fizemos foi transformador e fundamos o Dr. Wilson, por cima de uma plataforma que cruzava ainda perguntas e respostas e o algoritmo tomava a decisão de melhor resposta adequada. E essa plataforma era gratuita? Ela tinha algum custo? Ela é até hoje totalmente gratuita. O Dr. Wilson é um movimento, ele não é uma empresa. Ele é o que a gente fala de open source. Qualquer um que queira implementar uma jornada de atendimento baseada em perguntas e respostas, lá ele está disponível. Se você quer criar uma plataforma ou o seu hospital ou a sua ONG que quer fazer um processo de triagem e não tem acesso, drwilson.in.bot. Você tem acesso a esse conteúdo e mais ainda, a utilizar isso para melhorar o seu processo de digitalização. Então, o Dr. Wilson, ele é o início de aumentar um processo de adoção do uso da tecnologia para facilitar jornadas de atendimento a pessoas, a clientes, a pacientes. Com alcance mundial. Mundial. Então, o Dr. Wilson fala diversos idiomas. Então, você vai ver muitas vezes drwilson.in.org/mz de Moçambique, .al.angola, né, .hi do Haiti, falando em creole e dando resposta da língua creole. Então, ele é um movimento, basicamente, de estímulos a perguntas e respostas sobre saúde. Claro que ele responde até sobre astrologia, diversas outras coisas, porque é uma forma de você gamificar e você tornar lúdico. Só que com uma grande facilidade, aonde nós vamos entrando, especialmente nos países africanos com o Dr. Wilson, você entra com um acordo de gratuidade com o operador. Então, quem acessa muitas vezes a plataforma do Dr. Wilson, na maioria dos subsaarianos, não paga a tarifa de dados. Então, ele não tem acesso, às vezes, não tem crédito para navegar sobre diversas outras coisas, mas a plataforma ele consegue. Viabiliza. Então, esses desafios nós vamos vencendo por anos. Então, ele é um trabalho permanente de elevação da adoção do uso de tecnologia para populações negligenciadas. Só que ele nos deu toda a visão, ferramenta, entendimento e abriu o ecossistema de relacionamento para que a gente tivesse essa plataforma em grande escala de telemedicina que nós temos hoje, muito, muito consolidada durante a pandemia. E não é só essa plataforma Dr. Wilson, é também uma outra. Você tem hoje nós fundamos a Hug. O Viver Bem foi uma validação do que hoje se tornou a Hug. Sim. É muito importante, sim, voltar à questão do Viver Bem. Morar em África
viver realmente a dinâmica da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, não só Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, a CPLP me deu uma vivência muito grande de entender que não é só você estar num país atendendo no português, como são os países, obviamente, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É você entender de que cada país e cada população tem uma cultura e um protocolo muito particular de acolhimento. Sim. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, isso é muito importante também, morar nos Estados Unidos foi uma opção não pela qualidade de vida, mas pela missão desse propósito de entregar saúde de uma forma digital. Estar nos Estados Unidos é a possibilidade de tornar um projeto global, porque o acesso ao capital é diferenciado e o acesso ao ecossistema para você transformar isso numa escala. Só que a partir do momento que nós chegamos nos Estados Unidos, fundamos o Viver Bem, que é uma junção de tudo isso, de Dr. Wilson, desses anos de experiência voltado à área de saúde, só que aí sim com uma plataforma de telemedicina. Por que língua materna? Que é isso que eu falei para você. O ser humano, ele se sente acolhido quando alguém entende o que você fala. Quando você consegue estabelecer uma comunicação. E o rapport. É, o rapport. Quando você chega, acesso à saúde, muitas pessoas têm condição de pagar, têm acesso à melhor saúde do mundo. Mas não necessariamente a melhor saúde do mundo, a mais tecnológica, vai resolver o seu problema. Experimente não falar inglês adequadamente, falar que você está com uma dor que é uma suspeita de uma pedra no rim. Experimente precisar passar por um processo de pré-natal num país onde não se faz pré-natal todos os meses. Como é que você vai comunicar isso? Isso passa pela cultura, passa pela língua materna, passa pela cultura do acolhimento, entendimento das características regionais e de cultura daquela população. Humaniza o serviço. É humanização. Eu falo isso, né? O mundo da saúde usa o termo hospitalidade, né? Muito baseado da hotelaria. Para mim é isso, é humanismo. Né? A gente estava conversando esses dias com amigos, humanismo é amor. Então, se você parte da premissa de que você está prestando um atendimento com amor, né? Você vai entregar na plenitude uma comunicação fluida, você vai resolver o problema dele e vai entender aquelas características. O que é isso na prática? Nós sabemos que grande parte dos brasileiros, especialmente, não só dos brasileiros, do latino-americano, ele tem as suas marcas preferidas, até de medicamento. Né? E muitas vezes é placebo ou não. Então, dentro da nossa estrutura, né, até o same label, exatamente isso, numa prescrição vai. Eu tomo este medicamento, isso faz parte do acolhimento. Sim. Né? Dentro do nosso protocolo de atendimento a imigrantes, refugiados e viajantes, a gente entende de que uma mulher, quando precisa de uma guia de um encaminhamento ginecológico, obstétrico, de que ali sim há recomendação pela cultura, explicando, obviamente, no prontuário, né, a cultura daquela pessoa e o encaminhamento para um médico de segunda opinião, um médico no país onde ela está, que vai atendê-la. Então, é isso. E isso é não só para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo, mas é uma particularidade da diáspora hispânica, da haitiana, da cabo-verdiana, para todas. Então, isso que nós criamos é único no mundo. Telemedicina todo mundo faz. Acolher com toda essa vivência e experiência da forma como nós construímos os pacotes de ofertas de produto, não tem ninguém fazendo. Que lindo. Agora, essa plataforma Hug, ela tem um alcance mundial também? Qual é o alcance geográfico, talvez, deles? A Hug está num processo de consolidação. Sim. A Hug atende comunidades expatriadas nos Estados Unidos, todas elas, em inglês, português e espanhol. Todas elas, independente da nacionalidade. Atende a CPLP em Portugal. O nosso plano é de se tornar uma plataforma global de acolhimento. Então, aonde tiver um brasileiro expatriado, viajante, imigrante, refugiado no planeta, ele vai ter um atendimento da tua língua materna. Mas isso é um processo, né, de atender o regulatório ao longo dos anos. Vencemos os primeiros desafios e consolidamos a operação nos Estados Unidos. O país onde o liability, o maior risco médico, né, se faz presente nos Estados Unidos. Então, você conseguir vencer esse desafio já é uma grande fortaleza. É importante lembrar, Estados Unidos tem a medicina mais cara e mais hostil do mundo. Então, você olhar para 22 milhões de imigrantes, refugiados e residentes não permanentes e permanentes também nos Estados Unidos, é uma oportunidade de negócio, mas também uma oportunidade de você fazer uma missão de acolhimento.
Quando você olha para a CPLP em Portugal, a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas. Sim. Então, o meu olhar, ele sempre foi para a população negligenciada. Eu volto a falar de novo. Aprendi com o mais pobre do mundo, hoje moro no mais rico do mundo, para atender essas populações. Então, eu fui imigrante em muitas partes do mundo. Então, grande parte do que nós construímos é feito na própria dor. A minha bebê nasceu nos Estados Unidos e muito do que nós fomos aperfeiçoando foi com base na experiência que nós vivemos. Então, assim, nós somos o laboratório, né, da própria construção daquilo que nós entendemos. E nada vem por acaso mesmo. Não é por acaso que você teve esses pais incríveis que te alfabetizaram, que deram para você toda essa construção de alma. Porque, na verdade, o que a gente recebe dos nossos pais, a gente passa para o mundo. E deu para perceber nitidamente que você honrou belamente os seus pais, porque você conseguiu jogar isso para o mundo, você conseguiu jogar essa missão de vida para o mundo, fazendo um papel brilhante. Obrigado. A gente costuma falar que a gente vem nessa vida para cumprir uma tarefa de Deus, dos seres superiores, da divindade, enfim. E o nosso serviço é não atrapalhar os planos de Deus, e você faz isso belamente. Mário, a gente infelizmente está chegando ao fim do nosso Papo Supre, acho que a gente tem meio minutinho, mas como é que a gente te encontra? E também gostaria que você desse uma mensagem que tocasse o coração das pessoas, algo que as inspirasse para esse trabalho até de filantropia. Eu penso o seguinte, o mundo hoje, indiscutivelmente, pelas condições climáticas, nós vamos ter sucessivas catástrofes. Sim. A sociedade, por meio da tecnologia, pode se organizar a tal ponto de criar uma grande força nacional de profissionais, sejam de saúde, sejam eles de atendimento psicológico, mas sejam eles de reforma, sejam eles de infraestrutura. Então, a mensagem que eu tenho é, se você tem uma forte habilidade numa área de conhecimento, estruture uma rede, né, para que essa rede, numa catástrofe como que aconteceu no Rio Grande do Sul, que nós, em menos de 3 horas, conseguimos prestar auxílio gratuito de demanda primária, fôssemos a primeira plataforma disponível para atender essas pessoas, né? Imagine se você tem pessoas que organizadamente, utilizando ou não tecnologia, possam se unir para dentro daquela tua fortaleza ajudar o próximo. Então, é o senso de comunidade, cooperativismo. Então, eu acho que é isso que essa catástrofe do Rio Grande do Sul mostrou para a gente. O Brasil ele tem uma capacidade de se organizar, é o povo ajudando o povo de uma forma organizada como o Brasil nunca viu. Sim. Então, há uma mazela, há uma grande catástrofe, mas fica um grande aprendizado. O uso da tecnologia pode, de fato, resolver muita coisa. Direcionado para o amor. Para o amor. Para o bem. Com certeza. E onde é que a gente te encontra, Mário? Bom, me encontra no Instagram, mendesjunior.mario, ou seguindo @hugsmartcare, tem acesso às nossas mídias. Por lá é muito fácil falar comigo. Mário, que prazer enorme conversar Obrigado, com você. Luana. Obrigado. Que Deus abençoe esse seu trabalho incrível e busquem por ele, busquem saber mais do trabalho dele. Ele está nas redes sociais, ele está em todo lugar que vocês olharem ali no Google. Dá um Google que me acha. A gente acha. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Obrigada. Muito obrigado.